dia, nono ano, estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar o radical aritmético e suas propriedades. Nessa situação, nós temos 5 propriedades, onde nós temos que prestar atenção em cada uma delas. Então, a primeira propriedade, nós devemos fatorar os números que aparecem dentro da raiz. Então, aqui, inicialmente, nós vamos fatorar o 27. Começo dividindo ele por 3, porque ele é um número ímpar. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3 por 3, 1. O número 3 aparece 3 vezes, igual o expoente da raiz. Então, raiz cúbica, 3, 1, 2, 3 é o expoente. Quando os meus expoentes são iguais, o expoente do número que está dentro da raiz e o expoente da raiz é igual, elimina-se e repete o que sobrou. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Mesma coisa de 81. Vou fatorar 81. Vou começar dividindo ele por 3, porque ele é ímpar. Então, dá 27 por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Aqui eu tenho raiz quarta. Quantas vezes o número 3 aparece? 4. Então, 3 elevado na quarta. Os expoentes são iguais, elimina, sobra o que está dentro da raiz, que é 3. Raiz cúbica, raiz quarta de 81 é 3. Aqui é a fatoração, coisa que a gente já estudou. Então, assim, não tem dificuldade alguma. Só eu tenho que ter o mesmo expoente do número que está dentro da raiz, tem que ser igual ao que está fora da raiz. Quando eu elimino, somente quando eles forem iguais. Se forem diferentes, não tem como. Tem aqui alguma dúvida? Manda lá que eu respondo para vocês. Na segunda propriedade, nós devemos multiplicar os expoentes. Devemos simplificar os expoentes. Então, aqui eu vou repetir. Raiz e a base, que é 10. O 8 e o 12, qual tabuada tem 8 e 12? Eu tenho na tabuada do 2, tenho na tabuada do 4. Então, eu vou começar dividindo direto por 4, que aí eu já vou na tabuada que tem os 2 para facilitar a minha vida. Então, 8 dividido por 4, 2. 12 dividido por 4, 3. Fiz a simplificação dos expoentes, não do número não a minha base que está dentro da raiz, somente os expoentes. Então, aqui, por exemplo, raiz 2, 25. O 20 e o 5 só tem na tabuada do 5. Por quê? Porque os dois têm que ser divididos pelo mesmo número. Então, 20 dividido por 5, 4. 5 dividido por 5, 1. Aqui eu só simplifico os expoentes. O expoente da raiz e o expoente do número que está dentro da raiz, não a base. Na terceira propriedade, nós devemos multiplicar os expoentes das raízes. Então, aqui é mais simples ainda. Vou repetir a raiz e vou repetir a base. E vou fazer 5 vezes 3. Então, vai dar raiz quinta, 5 vezes 3, 15. Professora, eu preciso fazer mais alguma coisa? Não. É só multiplicar os expoentes e reduzir elas a uma única raiz. Então, aqui eu tenho um outro exemplo. Raiz 2. Aqui, quando não aparece, é 2. Então, 2 vezes 4. Raiz de 2 vezes 4, 8. Raiz oitava de 2. Só vou multiplicar os índices da raiz, ou seja, os expoentes da minha raiz. Não tenho mais nada além disso para resolver. Alguma dúvida? Chama lá que eu respondo. Na quarta propriedade, nós devemos colocar uma raiz para cada um dos termos que estão dentro dela. Então, o 16 e o 36 vão receber raízes. Então, raiz de 16 vezes raiz de 36. Raiz de 16 é 4, raiz quadrada de 36 é 6. 4 vezes 6, 24. Calculei o valor desse termo aí, com valores menores, ao invés de multiplicarmos e termos números maiores ali. Aqui vai ficar raiz cúbica de 27 vezes raiz cúbica de 25. Então, a raiz cúbica de 27, nós calculamos lá na primeira propriedade, que é 3. Raiz cúbica, 3 ao cubo, vezes 125, eu ainda não calculei, então vamos fazer aqui. 125, como ele é terminado em 5, ele é divisível por 5, que dá 25 por 5, dá 5 por 5 dá 1. 3 vezes, então, raiz cúbica de 5 ao cubo.
Expoentes são todos iguais, elimina. Sobrou 3 vezes 5, 15. Então, eliminei as minhas raízes e fiquei com o resultado. Caso lá nos exercícios ele peça só para decompor as bases em cada uma com uma raiz, você não precisa fazer a resolução. Já estou mostrando como que faz para vocês saberem como resolver, mas não tem necessidade. A quinta propriedade é quando nós temos uma fração com raiz. Nós devemos distribuir a raiz para cada um dos membros da minha fração. Então, aqui vai ficar raiz de 25 sobre raiz de 16. Se é possível extrair a raiz, você extrai que vai ficar 5 quartos. Caso não tenha possibilidade, você vai deixar na forma de raiz, que é a situação aqui. Então, vai ficar raiz quinta de A sobre raiz quinta de 4. Não tenho como resolver, vou deixar dessa forma. Terminei ali a minha resolução. Dúvidas, pessoal, manda lá que eu respondo para vocês. Bom trabalho, os exercícios estão aí na página 62 e 63. Qualquer coisa, chama que a prof responde vocês. Bom dia, nono ano, vamos lá para mais uma sequência das nossas aulas. Então, simplificando radicais, extração de fatores do radicando. Então, aqui no primeiro exemplo, temos que simplificar a raiz quadrada de 75. O que que nós vamos fazer? Primeira coisa que nós vamos fazer é fatorar o 75. Como ele é terminado em 5 e a soma dos dois números é 12, eu começo dividindo ele por 3. 75 dividido por 3, 25. 25 só dá para dividir por 5, que dá 5, por 5, que dá 1. Então, agora eu vou escrever 3 vezes o 5. Quantas vezes o 5 aparece? 2. Coloco o expoente 2. Então, o expoente da raiz também é 2. Agora, eu vou eliminar a raiz de quem tem o expoente, a base que tiver o expoente igual ao da raiz. Então, elimina-se o 2 e o 5 vem para fora da raiz. 5 raiz quadrada de 3. Essa é a forma simplificada da raiz de 75. Dúvidas? Só chamar que eu respondo. No segundo exemplo, qual a forma mais simples possível de escrever a expressão? Então, raiz cúbica de 162. Mesma questão. Primeiro fatoro 162. Então, vamos lá. 162, eu vou fatorar. Como ele é terminado em número par, pelo número 2, eu começo dividindo ele por 2, que vai dar 81. Aí, 81 é um número ímpar. Ele só é divisível por 3 na sequência da minha fatoração, que vai dar 27 por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, raiz cúbica, o 2 vou escrever dentro da raiz, vezes 3. O expoente que eu vou colocar no 3 agora tem que ser igual ao da raiz. Então, 1, 2, 3. Então, eu junto esses 3 aqui e coloco o expoente aqui. E sobrou uma vez o número 3. Então, agora, é a mesma questão que eu expliquei aqui para vocês. Quem tem expoente igual da raiz, elimina o expoente dele e ele vem para fora. Raiz cúbica e escreve o que sobrou dentro da raiz. 3 raiz cúbica. E vou fazer 2 vezes 3, 6. Essa é a forma mais simples de escrever raiz cúbica de 162. Ou seja, reduzindo ela ao máximo possível. Dúvidas? Só questionar. No terceiro exemplo, sabendo que x e y são números reais positivos, simplifique a expressão. Então, aqui eu tenho 2/5, ele vai permanecer fora da raiz. E eu tenho que fatorar o 50, porque ele é um número par e eu preciso deixar ele menor. Então, eu começo dividindo por 2, que vai dar 25, divido por 5, que dá 5, por 5 dá 1. Então, agora eu vou escrever o 50 na forma fatorada. 2 vezes, como eu tenho valores que se repetem, 5 ao quadrado, x ao cubo. Eu vou ter que distribuir esse expoente, porque o expoente da raiz é 2. Então, eu vou fazer x ao quadrado vezes x. Por que x ao quadrado vezes x? Porque quando nós temos multiplicação de bases iguais, soma-se os expoentes. Então, 2 mais 1 dá o 3, vezes y. Então, agora eu vou tirar de dentro da raiz o que tem expoente igual ao expoente da raiz. Então, 2/5, o 2
vai permanecer dentro da raiz, porque ele não tem expoente. O 5 e o x ao quadrado vem para fora da raiz, vezes x, y. Então, 2 vezes 5, 10 sobre 5, x raiz de 2xy. Nesse caso, 10 dividido por 5, 2, o x repete, raiz quadrada de 2 vezes x vezes y. Nesse caso aqui, pessoal, ele é um pouco mais trabalhoso, porque eu tenho expoente 3 no x e eu tenho que fatorar os 50. Então, vocês têm que ter cuidado na hora de fazer a fatoração. Essa questão é um pouquinho mais complicada, eu sei que vai surgir mais dúvidas, mas pergunta lá que eu explico tudo novamente se não entender, certo? Introduzindo um fator externo no radicando. Esse aqui, ele é o inverso do que nós fizemos inicialmente. Inicialmente, nós simplificamos, agora nós temos que voltar no que nós tínhamos inicialmente. Então, 5 raiz quadrada de 3. Então, o 5, ele tem que ir para dentro da minha raiz, vezes 3. O expoente da raiz é 2, então o 5 vai ganhar o expoente 2 também. Então, 5 ao quadrado, 25 vezes 3, raiz quadrada de 75. Percebam que uma é o inverso da outra. O que diferencia aqui? Que quando eu levo o número para dentro da raiz, ele recebe o expoente igual da raiz, para podermos resolver. Vejam esse outro exemplo aqui. Então, aqui eu tenho raiz cúbica, o 3 já está dentro, o 2 vai ter que vir para dentro da raiz. Então, ele vai receber expoente 3 vezes 3. Por que que esse número não recebe expoente? Porque ele já está dentro da raiz. Então, ele não tem necessidade de ganhar expoente. Raiz cúbica, 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, raiz cúbica de 24. Aqui é bem tranquilo, bem fácil de resolver. Não tem segredo. Só cuidar na hora de colocar o termo que está fora da raiz para dentro dela e não esquecer de colocar o expoente e manter o expoente sempre na raiz. No segundo exemplo, transformar em um só radical a expressão. Então, raiz quinta. Então, primeiramente eu vou repetir a raiz quinta, vou repetir a raiz cúbica. Esse x vem para dentro da raiz cúbica e ele recebe expoente 3, vezes o que já está ali, que é x. Então, aqui fica raiz quinta, raiz cúbica. Vou juntar esses expoentes, que é x, 3 mais 1, 4. Raiz, agora eu vou multiplicar, raiz de x na quarta e vou multiplicar 5 vezes 3, raiz de 15, raiz 15, x na quarta. Então, aqui eu tenho que primeiro resolver esse termo trazendo para dentro da raiz interna, que aí eu vou trabalhar com o expoente, juntar os expoentes, porque eu tenho bases iguais, e por último eu vou multiplicar. Que daí aqui depois você tem que voltar lá na propriedade das expressões, lá na propriedade dos radicais, lá nas 5 propriedades que eu passei anteriormente, para vocês lembrarem como faz. Agora, vocês vão ter exercícios. Vocês agora vão fazer os exercícios 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, da página 66, referente às propriedades dos radicais, e 1, 2 e 4 da página 69, sobre a simplificação dos radicais introduzindo um fator externo. Alguma dúvida, algum questionamento, só perguntar. Desculpa, na página 66, né, é sobre simplificando radicais, certo? Qualquer coisa, chama lá que a prof responde.